Bom dia para todos. Vamos dar início a mais uma aula da disciplina de Métodos de Concentração Mineral 2, do curso Técnico de Mineração do IFPA Campus Belém. O assunto da aula de hoje será Sistema de Reagentes de Flotação Mineral, onde a gente vai ver em detalhes na aula de hoje os diferentes tipos de reagentes que são utilizados no processo de flotação mineral. Tudo bem? Então, antes da gente começar a falar em detalhes desses reagentes que são utilizados na flotação, vamos fazer uma pequena revisão da aula passada, né? Na aula passada, nós fizemos uma introdução ao processo de flotação, onde nós falamos sobre o que é o processo de flotação, né? E hoje ele é o processo mais utilizado no tratamento de minérios para fazer a separação por espécie mineral. Falamos sobre a principal característica, né, a propriedade física diferenciadora, que faz com que as espécies minerais sejam separadas por flotação, que é a molhabilidade, que é a tendência que tem o mineral de ser molhado ou não pela água, né? E estudamos também os comportamentos advindos dessa característica, né, da molhabilidade, que são a hidrofobicidade e a hidrofilicidade. Vimos como as moléculas das partículas minerais, né, adquirem esse comportamento em função da polaridade das moléculas, né, e falamos também sobre a utilização de um recurso, né, de um artifício que faz com que a gente mude essa característica da molhabilidade em determinadas espécies minerais presentes na polpa mineral, fazendo com que a gente tenha essa diferença de molhabilidade entre as espécies que a gente deseja separar por flotação. Esse artifício é a utilização de um reagente químico adequado, né, para mudar o comportamento hidrofílico de uma determinada espécie para hidrofóbico, e com isso a gente tem a diferença de molhabilidade no processo de flotação, certo? Falamos que o mecanismo de adsorção das moléculas do reagente sobre a superfície das partículas é chamado de coleta, né, com o objetivo de mudar o comportamento hidrofílico para hidrofóbico. E falamos também, começamos a falar sobre os reagentes que são utilizados para isso, né. No mecanismo da coleta, o reagente utilizado, né, para mudar o comportamento hidrofílico para hidrofóbico da partícula mineral é chamado de coletor, e para melhorar a seletividade do processo de coleta, nós utilizamos outros tipos de reagentes, né, que a gente viu, né, que são os moduladores da coleta, como, por exemplo, o ativador, depressor, regulador, sequestrador e dispersante. Além desses reagentes que fazem a modulação da coleta, a gente viu também, de maneira introdutória, né, falamos sobre um outro tipo de reagente que é utilizado na flotação, que são os espumantes. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de maneira mais detalhada sobre esses diferentes tipos de reagentes que são utilizados na flotação, que nós chamamos de sistemas de reagentes. Vamos lá. Então, vamos falar do primeiro reagente que é utilizado, né, no processo de flotação, que é o coletor. Esse reagente, no processo de flotação, ele é o mais importante do sistema de reagentes de flotação. É ele que vai fazer com que a espécie, uma determinada espécie mineral, né, mude seu comportamento hidrofílico para hidrofóbico. Tá? Então, por conta dessa característica, ele vai ser
o reagente mais importante no processo de flotação. É ele que vai gerar, né, a diferença de maleabilidade entre as espécies que eu desejo separar. A molécula desse reagente, a molécula do reator, ela é uma molécula heteropolar. O que significa dizer isso, né? Molécula heteropolar. Essa molécula, ela vai apresentar os dois tipos de polaridade da mesma molécula. Uma parte dela vai ser polar, vai apresentar um dipolo, né? E uma outra parte vai ser apolar, não vai apresentar dipolo, tá certo? A esse tipo de molécula que apresenta os dois tipos de polaridade, nós chamamos de molécula heteropolar. E essa é a principal característica da molécula do coletor, tá? É isso que vai fazer com que a partícula da espécie hidrofílica mude seu comportamento para hidrofóbica. E como isso acontece, né? A parte apolar da molécula, ela vai ser, vai ter afinidade com a fase gasosa, tá? Por quê? Porque molécula polar atrai molécula polar, né? E molécula polar atrai molécula polar, tá? Então, a fase gasosa no processo de flotação, né? É definida pelo ar, né? O ar possui dois tipos de gases, né? Em maior quantidade, que são nitrogênio e oxigênio. O ar é constituído principalmente por moléculas apolares, tá? Então, a parte apolar da molécula do coletor vai ter afinidade pela fase gasosa. E a parte polar da molécula do coletor vai ter afinidade, né, pela fase sólida da espécie mineral. Tá? É ela que vai ser responsável, né, pela a sua adsorção na superfície da partícula mineral. Então, lembrando, né, que a fase sólida é constituída pelas partículas dos diferentes minerais constituintes do minério, né, na polpa, em relação à polaridade das moléculas, isso vai depender da sua composição química, né, da composição química da fase ou da espécie mineral presente nesse minério, tá? Então, a grande maioria das espécies minerais, né, a gente já viu, né, apresenta comportamento hidrofílico, tá? Ou seja, apresenta, né, molécula polar, né? Vai ter atração pela água, certo? E logo a parte polar da molécula do coletor, né, vai ser atraída para a superfície da partícula mineral sólida, né, que também vai ser polar, certo? Então, de que maneira isso vai acontecer? Então, nós temos aqui uma representação, né, da molécula do coletor, que é uma molécula heteropolar, onde a gente tem aqui os coletores, gente, eles são compostos orgânicos que possuem uma cadeia carbônica, uma longa cadeia carbônica, como pode ser observado aqui nesse desenho, como se fosse essa cauda, né? A representação da cadeia carbônica é essa cauda aqui, tá? Então, a, esses compostos orgânicos, né, eles vão possuir uma cadeia carbônica e o carbono, na cadeia carbônica, né, ele vai fazer 4 ligações. Ele é um elemento tetravalente. Eu tenho aqui carbono, né, e aqui a representação das 4 ligações que elemento carbono nos compostos orgânicos, né, vai fazer.
Quando ele faz várias ligações entre os átomos do elemento de carbono, forma uma cadeia carbônica. Vou representar aqui, né? E formando uma cadeia carbônica. Então, quanto maior o número de carbonos ligados, né, maior vai ser a cadeia carbônica, e isso vai implicar em algumas características desse reagente, né, desse composto orgânico, tá certo? Então, a parte apolar é representada, a parte apolar da molécula do coletor é representada pela cadeia carbônica do composto orgânico, tá? E a parte polar, né, onde eu vou ter o dipolo, polo positivo e polo negativo, né, vai ser um radical, tá? Que vai estar ligado a essa cadeia carbônica que vai dar a, a polaridade a essa parte da molécula, certo? Então, essa parte polar da molécula do coletor, né, vai ser atraída para a superfície da partícula mineral hidrofílica, tá? Vai se ligar, vai ser atraída, né, através de forças eletrostáticas e pela questão da polaridade, né, para a superfície da partícula hidrofílica, certo? Deixando, né, a parte da cadeia carbônica voltada, tá? Como ela é apolar, né, vai ficar voltada para as bolhas de ar. Então, a parte apolar vai ter atração, né, pela fase gasosa, certo? Fazendo com que essa partícula hidrofílica, né, apresente para o meio, né, da polpa, né, uma superfície apolar, ou seja, uma superfície hidrofóbica, né, vai ter afinidade com a fase gasosa, tá? Tudo bem até aqui, gente? Entendido? Como funciona a molécula heteropolar do coletor durante o processo de coleta? Certo, professor. Então, para a gente entender melhor, visualizar melhor, né, como funciona isso no sistema de flotação, vou mostrar para vocês agora essa outra figura, essa outra representação, onde nós temos aqui a representação do mecanismo de coleta do processo de flotação. Então, nós temos aqui as três fases presentes, né, no processo de flotação. A fase sólida, representada aqui pelas partículas minerais, né? Temos aqui essa partícula sólida, essa partícula sólida, essa partícula sólida, e essa outra, né? Temos aqui 5 partículas sólidas. Temos a outra fase, que é a fase gasosa, né? Que são as bolhas de ar, né? Representadas aqui. E esses outros círculos com uma cruz representam as moléculas de água da polpa, certo? Então, no início, antes da flotação, o que eu tenho, né? Na verdade, antes do processo de coleta, eu tenho que as partículas sólidas das diferentes espécies que eu desejo separar apresentam um comportamento hidrofílico, né? Todas são hidrofílicas e não apresentam diferença de molhabilidade. Para, para que eu consiga separá-las por flotação, é necessário que eu modifique o comportamento hidrofílico de uma espécie e mantenha esse comportamento na outra. Para isso, eu vou adicionar um reagente adequado, né, para fazer essa mudança do comportamento hidrofílico para hidrofóbico. Esse reagente que vai ser adicionado vai ser um coletor. Então, eu tenho aqui, eu adiciono o coletor, essas moléculas do reagente coletor vão ser atraídas para a superfície de uma determinada espécie mineral, né, da partícula de uma determinada
espécie mineral, no caso aqui da partícula mais escura, né, onde a gente tem aqui esse desenho, né, das moléculas do coletor, onde a parte apolar, a parte polar vai ser atraída para a superfície da partícula hidrofílica, tá? E a parte apolar vai ficar, né, voltada para a polpa, tá? Então, se a parte apolar vai repelir a água, né? Porque não vai ter afinidade com a água. Em compensação, vai atrair as bolhas de ar, porque vai ter afinidade com as moléculas do ar, que também são apolar. Tá? Então, a parte apolar da molécula do coletor vai atrair as moléculas do ar, ou as bolhas de ar, né? Para junto da partícula, fazendo com que agora, né, a superfície da partícula mineral, né, dessa determinada espécie mineral, não seja mais hidrofílica, e sim hidrofóbica. Por quê? Porque agora o que se apresenta, né, para as fases líquida e gasosa é a parte da molécula do coletor que é apolar. Tá? Então, o que acontece aqui? Quando a gente adiciona o coletor na polpa, essas moléculas vão migrar para a superfície da partícula mineral, né, de uma determinada espécie, vão recobrir essa superfície, tá? Vão revestir essa superfície da partícula mineral, certo? E agora, o que vai se apresentar para as fases líquida e gasosa não é mais a superfície original da espécie mineral, e sim das moléculas do coletor, né? Da parte apolar da molécula do coletor, que vai ter afinidade pela fase gasosa, certo? Então, assim, eu consigo modificar o comportamento que antes era hidrofílico da partícula mineral de uma determinada espécie, né, para hidrofóbico, adicionando um reagente adequado para que aconteça isso, tá? Nessa outra representação das outras partículas, né, que são hidrofílicas, eu tenho aqui a atração das moléculas de água. Por quê? Porque a superfície dessa partícula hidrofílica, dessa espécie mineral, ela é hidrofílica, ou seja, ela vai apresentar polaridade de moléculas polares, né? E a água, como é uma molécula polar, né, vai ser atraída para a superfície dessa partícula, molhando essa superfície, fazendo com que a partícula seja hidrofílica. Ok? Entendido aqui como funciona o mecanismo da coleta? Então, vamos passar adiante. É, eu só não entendi a parte dos gases, professor. Quem está falando? O Marcos, nesse coisa preta com arzinho. Não entendi essa última parte. Então, aqui a representação, essa partícula escura é a representação de uma partícula mineral, tá? De uma determinada espécie, que eu desejo separar de outra partícula de outra espécie mineral, certo? Por flotação. Entendido aqui, Marcos? Ah, sim, entendi. E o que vai acontecer aqui? Quando eu adiciono o coletor dentro dessa polpa, as moléculas do coletor vão migrar para uma determinada superfície de uma determinada partícula mineral, certo? E a molécula do coletor, ela apresenta duas partes em relação à polaridade, né? Ela é uma molécula heteropolar. Então, ela apresenta uma parte que é polar e uma parte que é apolar, ok? A parte que é polar vai absorver na superfície da partícula mineral, porque ela é hidrofílica, então ela apresenta, né, moléculas polares, e polar com polar se atraem,
ok? E a ponta, né, da molécula do coletor, que é formado pela uma cadeia carbônica, né, porque são compostos orgânicos, né, que a gente utiliza como coletores, né, essa cadeia carbônica, ela é apolar, tá certo? E aí, o que vai se apresentar agora para a fase líquida e para a fase gasosa não é mais a superfície original da partícula, que era hidrofílica, ou seja, que era polar, e sim a superfície que vai estar aqui vai ser a superfície do coletor, das moléculas do coletor, que vão estar dissolvidas na superfície da partícula mineral. E essa parte da molécula do coletor, ela é apolar, certo? Por ser apolar, ela vai ter afinidade com a fase gasosa, que também é apolar, né? O gás utilizado no processo de flotação é o ar. E o ar é formado por, né, moléculas, né, de oxigênio e nitrogênio, principalmente, que são moléculas apolares, certo? E aí, essa partícula que antes era hidrofílica, né, passou a ser hidrofóbica, a ter afinidade com a fase gasosa, tá? Então, assim, no processo de coleta, né, eu consigo transformar a superfície da partícula mineral, que era hidrofílica, para a hidrofóbica, utilizando um reagente adequado chamado de coletor. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, entendi. Entendeu agora? Entendi. Então, vamos adiante. Então, nós utilizamos como coletor, né, diferentes reagentes orgânicos. E esses reagentes orgânicos, a gente classifica eles, né, conforme a sua carga iônica durante o processo de ionização em solução aquosa, né, da parte que é polar, né, que tem o dipolo elétrico, em catiônicos e aniônicos, tá? Os coletores catiônicos utilizados no processo de flotação são os compostos orgânicos chamados de aminas e os seus sais das aminas, tá? As aminas são compostos orgânicos derivados da amônia, né? A fórmula química da amônia é essa aqui, tá? É o NH3. NH3. Então, são compostos orgânicos derivados, né, da substância amônia, ou seja, vai ter uma cadeia carbônica ligada a esse radical aqui, o radical chamado amônio, tá, que é derivado da substância amônia. Como aniônicos, né, exemplos de substâncias orgânicas utilizadas como coletores aniônicos, nós temos os compostos orgânicos sulfidrílicos e os compostos orgânicos oxidrílicos. Os compostos orgânicos sulfidrílicos são aqueles em que a cadeia carbônica está ligada, né, a um elemento enxofre, né? E os oxidrílicos é quando a cadeia carbônica está ligada ao oxigênio. Então, exemplos de coletores aniônicos sulfidrílicos, nós temos as mercaptanas, os xantatos, os ditilfosfatos e outros, tá? E como oxidrílicos, nós temos os ácidos carboxílicos, os hidroxamatos, os sulfonatos e outros. É interessante falar, né, sobre a questão do poder de hidrofobização dos coletores, né? Ele aumenta com o aumento do comprimento da cadeia carbônica. Então, quanto maior o número de carbonos na cadeia carbônica dos coletores, tanto faz se é catiônico ou aniônico, né, maior é o poder de hidrofobização desse coletor, ou seja, o poder de
converter o comportamento hidrofílico em hidrofóbico, tá? Entretanto, né, conforme a gente aumenta o comprimento da cadeia carbônica, a solubilidade desse reagente diminui, ou seja, ele vai ficando mais insolúvel no meio aquoso. Isso é ruim para o processo de flotação, né, porque senão fica difícil de acontecer o mecanismo de adsorção das moléculas do reagente sobre a superfície da partícula mineral, se a solubilidade começa a diminuir muito, né? Aí o reagente, ele pode até precipitar, né? Ou seja, passar do estado líquido para o sólido, né? Dentro da polpa mineral, e aí não vai acontecer o mecanismo de adsorção da coleta, tá certo? Então, se por um lado é bom, né, utilizar um coletor com grandes números de carbonos na cadeia, por causa do poder de hidrofilização desse reagente. Por outro lado, é ruim por causa da solubilidade. Então, a gente tem que achar um meio termo em relação à cadeia carbônica do reagente. Um outro problema que acontece também, quando a gente trabalha com reagentes coletores com cadeia carbônica longa, é que o custo começa a ficar caro. Então, o custo do reagente começa a aumentar com o aumento do comprimento da cadeia carbônica. Então, esse aí é um outro limitante que deve ser levado em consideração na hora da escolha do melhor coletor a ser utilizado no seu processo de flotação. Vamos falar dos coletores aniônicos, né? Então, os exemplos, né, desse tipo de coletores são os ácidos carboxílicos, também chamados de ácidos graxos. Tá? Eles são coletores, eles são utilizados, né, como coletores de minerais salinos, minerais oxidados e não metálicos. Então, para esses tipos de minerais que eu desejo modificar o comportamento hidrofílico para hidrofóbico, eu vou utilizar os coletores aniônicos, como os ácidos carboxílicos. Eles são usados na flotação, né, flotação de fosfatos e de fluorita. E exemplos desses ácidos carboxílicos, nós temos os óleos naturais, como o óleo de mamona, o óleo de arroz, óleos comestíveis, e o taiol, que é um tipo de óleo natural. Outro tipo de coletor aniônico é o xantato. O xantato, ou xantatos, né, são sais do ácido xântico, da reação do ácido xântico com uma base, né, para produzir os sais chamados de xantatos. Eles são usados na flotação de sulfetos e metais nativos. Uma característica desse tipo de coletor, né, é um odor forte característico, né, que ele possui, de ovo podre. Então, se você estiver trabalhando numa usina de flotação que utiliza esse tipo de coletor, né, o xantato, você vai sentir logo um odor característico de ovo podre e vai saber que o reagente utilizado é um xantato. Tá? Ele possui baixo preço, boa solubilidade e maior seletividade. Em relação aos coletores catiônicos, né, os principais reagentes utilizados são as aminas e os sais derivados dessas aminas. Então, nós temos aqui, eles são menos seletivos que os coletores aniônicos, são mais afetados pelos moduladores da coleta e são usados na flotação de minerais não metálicos, como, por exemplo, o quartzo, os silicatos e vários óxidos. Então, se eu quero flotar minerais, principalmente minerais silicatados ou minerais oxidados, né, eu posso utilizar o coletor catiônico, amina, para isso.
Então, esses foram os principais tipos de coletores que são utilizados no processo de flotação. Lembrando que esse reagente, né, ele é o mais importante durante o processo de flotação, porque ele que vai dar a condição da diferenciabilidade no processo de flotação, ou seja, ele vai mudar o comportamento de uma determinada espécie, né, que é hidrofílica para hidrofóbica, para que haja diferença de molhabilidade entre as espécies que eu desejo separar. Vamos falar agora dos reagentes moduladores da coleta. Então, esses reagentes, eles são utilizados com o propósito, né, de melhorar a seletividade ou a recuperação do processo. Ou seja, dependendo do coletor que você for utilizar, né, e dependendo da composição mineralógica do teu minério, algumas espécies, né, podem ter o seu comportamento hidrofílico convertido em hidrofóbico pelo coletor, né, e isso pode ser uma ação indesejável. Por quê? Porque o coletor ele deve atuar de maneira o mais seletiva possível, ou seja, mudando o comportamento hidrofílico para hidrofóbico de uma determinada espécie que eu desejo flotar, e não de todas ao mesmo tempo. Então, para tornar a ação do coletor mais seletiva e, com isso, melhorar, né, a separação entre as espécies que eu desejo flotar, a gente utiliza uma série de outros reagentes chamados de moduladores da coleta. E cada tipo de reagente tem uma função específica na modulação da coleta, como, por exemplo, favorecer ou inibir a adsorção do coletor sobre a superfície de uma determinada partícula de uma determinada espécie mineral. Tá? Então, vou fazer com que o coletor, né, seja mais atraído para uma determinada espécie mineral do que para outra, ou seja mais repelido, né, por uma determinada espécie mineral. Para isso, eu vou adicionar reagentes específicos que vão favorecer essa atração ou repulsão do coletor por uma determinada espécie, certo? Uma outra função dos moduladores da coleta é ajustar o pH da polpa. O pH da polpa interfere diretamente no processo de coleta, né, na mudança do comportamento hidrofílico para hidrofóbico. Tá? Essa adsorção, dependendo da mineralogia do minério, né, e da molécula do coletor, ela vai acontecer melhor, vai ser favorecida dentro de uma determinada faixa de pH da polpa. E aí, deve-se ajustar esse pH para melhorar a eficiência do processo de flotação. Um terceiro motivo, né, uma terceira função, na verdade, dos moduladores da coleta é promover a dispersão das partículas na polpa. Isso aqui é importante, né, para que haja um melhor contato das partículas minerais com as moléculas do coletor. Então, se as partículas sólidas ficam mais no fundo do equipamento, né, pode não haver um contato da molécula do coletor com a partícula que eu desejo mudar, que eu desejo coletar, ok? Então, quanto mais dispersas tiver as partículas, mais fácil vai ser o encontro da molécula do coletor com a partícula mineral. Então, a gente vai adicionar um reagente para promover essa dispersão das partículas. Um outro inconveniente que ocorre, né, como no processo de flotação a gente está trabalhando com partículas de granulometria muito fina, né, a gente consegue trabalhar na flotação com tamanho de partícula de até 10 micrômetros. Essas partículas, por serem muito pequenas, elas podem tender a se aglomerarem.
E isso é ruim para o processo, nessa aglomeração, tá? Porque elas aglomerando, elas aumentam de tamanho e diminuem a superfície específica da partícula, tá? Diminuindo, né, o contato da, das moléculas dos reagentes com, principalmente do coletor, né, com as partículas minerais. Então, é importante que essas partículas estejam dispersas, né, não se agreguem durante o processo de flotação. Vamos falar agora dos reguladores, né, que são um tipo de moduladores de coleta. Então, os reguladores são reagentes inorgânicos que são utilizados para o controle, né, o ajuste do pH. E o que é o pH de uma solução? No nosso caso, a gente vai ter que monitorar, né, e controlar o pH da nossa polpa, né? Então, o pH, ele é um parâmetro que mede a concentração de H+, e ou de OH- na polpa. E o que ele significa, né, na prática para a gente? Ele vai dizer se a minha polpa, conforme a concentração, né, de H+, ou de OH-, né, se ela está mais ácida ou mais alcalina, ou seja, mais básica, né? E o pH, ele varia, né, de 1 a 14, sendo que nessa escala de 1 a 14, o valor de 7 é de uma solução neutra, ou seja, de pH neutro, que não é nem ácido nem básico. De 1 a 6, ele é ácido. E de 8 a 14, ele é básico. Tá? Então, se eu tenho pH de uma polpa no valor de 10, né? Esse pH é ácido ou básico? Essa polpa é ácida ou alcalina? O que vocês acham? O pH 10. Alcalino. Alcalina, né? Porque a solução é alcalina quando eu tenho um pH variando de 8 a 14, tá? Se eu tivesse um pH, por exemplo, de 4, né? Essa polpa seria o quê? Seria ácida, né? Porque quando o pH é de 1, varia de 1 a 6, né? A solução dá uma maior concentração dos íons H+. Então, ela vai ser ácida, tá? Então, é importante, na polpa mineral, para a flotação, a gente controlar o pH da polpa. A gente precisa medir e ajustar esse pH. Por quê? Porque o processo de coleta, ele é influenciado diretamente pelo pH da polpa. Ele interfere no processo, né, de adsorção das moléculas do coletor na superfície das partículas minerais. Então, vou ter aqui, né, polpas ácidas e básicas. Para isso, né, para ajustar o pH da polpa, eu vou ter que utilizar reagentes ácidos e reagentes básicos, ou alcalinos, tá, para isso. Então, exemplos de reagentes, né, alcalinos, eu vou adicionar a polpa para aumentar o pH. Né? Então, estou com uma polpa mais ácida e preciso trabalhar com pH mais básico. Então, eu vou adicionar um reagente alcalino a essa polpa para aumentar o pH, certo? Então, os reagentes alcalinos mais utilizados com essa função são esses citados aqui. Nós temos a barrilha, que é o carbonato de sódio, a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, e o hidróxido de cálcio, CaOH2. Todos três são utilizados para ajustar o pH da polpa para um pH mais alcalino. E para quando eu quero ajustar o pH da polpa para um pH mais ácido, né, eu vou utilizar esse reagente, que é o ácido sulfúrico, o H2SO4, o ácido forte
o ácido sulfúrico. Então, ele vai diminuir o pH da polpa. Então, para ajustar o pH, a gente vai adicionar reagentes alcalinos e reagentes ácidos, né? Para aumentar o pH, posso utilizar um desses três reagentes alcalinos, né? Barrilha, soda cáustica e hidróxido de cálcio. Para diminuir o pH, vou utilizar um reagente ácido. O mais utilizado para essa função é o ácido sulfúrico. Vamos falar agora dos depressores. Os depressores, eles são utilizados, né, para inibir a absorção do coletor em determinadas espécies minerais, né, fazendo com que a ação do coletor seja mais seletiva, ou seja, o coletor migre somente para uma determinada espécie desejada de mudar o comportamento hidrofílico para hidrofóbico para que ela seja flotada, tá? Então, o depressor, ele vai agir, né, de forma com que determinadas espécies façam a repulsão das moléculas do coletor, tá? Então, nós dissemos que a partícula mineral foi deprimida quando isso acontece, né? Quando ela é deprimida, ela se torna mais hidrofílica, vai ter mais afinidade com a fase líquida, tá? Esse tipo de reagentes, utilizados como modulador de coleta, né, os depressores, eles podem ser orgânicos ou inorgânicos, né? Nós trabalhamos com esses dois tipos de reagentes como depressores. Então, os inorgânicos mais utilizados, nós temos aí o silicato de sódio, que possui a fórmula química, né, Na2SiO3, o sulfeto de sódio, que é o Na2S, e o cianeto de sódio, que é o NaCN. São os principais reagentes inorgânicos utilizados como depressores no processo de flotação. E como orgânicos, nós temos aqui o amido, que possui essa composição química, né, C6H10ON, a carboximetilcelulose, mais conhecida pela sua abreviação, né, de CMC, e os polifenóis, são utilizados como reagentes orgânicos depressores. Tá? A próxima classe, né, de reagentes moduladores da coleta é a classe dos ativadores. Então, os ativadores, eles objetivam intensificar a adsorção do coletor sobre o mineral que se deseja flotar. Então, o ativador, ele vai tornar a superfície da partícula mineral de uma determinada espécie, né, mais atrativa para a ação do coletor. Ou seja, né, ele vai tornar, né, também, assim como o depressor, vai tornar a ação do coletor mais seletiva, né, fazendo com que as moléculas do coletor sejam atraídas para uma determinada espécie mineral. Eles são reagentes inorgânicos que são muito solúveis em água. Então, exemplos, né, de ativadores, nós temos o sulfato de cobre, SiO4, e o sulfeto de sódio, que é o Na2S. Tá? Agora, tanto ativador como depressor, pessoal, eles são utilizados, né, o reagente, a escolha do tipo de reagente deve ser adequada a determinada espécie mineral que eu desejo deprimir ou ativar, tá? Por exemplo, aqui o sulfato de cobre e o sulfeto de sódio, eles não são utilizados para todas as espécies minerais. Eles são utilizados para uma determinada espécie específica, né? Para ativar para um determinado tipo de coletor também. Vai ter essa interferência do coletor também. Vai ter interferência da composição química da espécie mineral e da composição química do coletor
que eu vou utilizar depois. A próxima classe de moduladores da coleta é a classe dos dispersantes, né? Onde a função deles, né, dos dispersantes, é manter as partículas dispersas dentro do equipamento de flotação, minimizando, né, com que essas partículas se agreguem e melhorando o contato das moléculas do coletor com a superfície da partícula mineral. Tá? Então, eles são usados para individualizar as partículas muito finas. Nessa granulometria muito fina, né, nós classificamos essa granulometria de coloide, né? Então, são partículas coloidais, tá? Partículas de tamanho abaixo do tamanho argila. Então, ele é recomendado naqueles casos em que há uma presença significativa de granulometria muito fina no meu minério, para evitar, né, exatamente a questão de aglomeração e, com isso, diminuir a superfície específica da partícula mineral. Tá? E com isso... Oi, pode perguntar. Não, é que eu queria saber, sempre que a gente lê alguma coisa falando partículas coloidais, sempre vai ser referido para partículas muito finas, não importa a espécie mineral. Isso, porque o termo coloidal é um termo granulométrico, certo? Entendi. Assim como a gente usa o termo areia, argila, silt, né? São termos granulométricos, que se referem a tamanho de partícula. Mesma coisa o termo coloide, tá? Eu não lembro agora de cabeça exatamente a faixa de tamanho, mas é um tamanho menor que o tamanho argila. E o tamanho argila já é abaixo de 2 micrômetros, né? Então, Tá certo. o termo coloide é um termo granulométrico, tá? O termo argila, que às vezes causa um pouco de confusão, né? Porque ele também, além de ser um termo granulométrico, ele se refere também a uma classe de minerais, né? Que são os argilominerais, que se apresentam nessa granulometria, né? Mas o termo coloide, ele é um termo granulométrico, ok? Ok, professor. Então, ele é recomendado naqueles casos em que há uma presença significativa de material fino. Então, para evitar que esses finos se aglomerem, né, a gente vai utilizar essa classe de reagente chamada de dispersante. Uma outra função deles, né, é minimizar o efeito slime coating. Já ouviram falar nesse termo, slime coating? Termo em inglês? Primeira vez que eu tô ouvindo falar. Tá, então vamos explicar, né? Se a gente fosse fazer uma tradução literal, né, slime quer dizer lama, e lama no tratamento de minérios também é um termo granulométrico, né, formado aí com partículas menores que o tamanho silt. Então, nós temos silt, argila e coloide, tá? De tamanho de partícula nessa lama. E coating, né, a tradução de coating do inglês para o português, seria cobertura. Então, slime coat, esse efeito slime coat é a cobertura da superfície de partículas maiores por partículas finas, tá? De outra espécie mineral. Então, como o processo de coleta, no processo de flotação, se dá na superfície da partícula mineral, então, se eu tenho uma partícula maior de uma determinada espécie, recoberta, né, na sua superfície por partículas finas de outra espécie, a superfície da partícula que vai se apresentar para os reagentes, né, principalmente para o coletor, vai ser a superfície da partícula fina, que está recobrindo a partícula maior, a partícula grosseira. E isso pode ser indesejável no processo de flotação, tá? Que uma partícula que, de uma determinada espécie, né, digamos que eu desejo flotá-la, né, que é uma partícula maior, e aí ela está recoberta com partículas menores de uma outra espécie e eu não desejo flotar.
e aí o reagente que eu vou utilizar, o coletor que eu vou utilizar, não vai enxergar essa espécie mineral, por quê? Porque ela está recoberta com partículas de outra espécie. E isso pode prejudicar o processo de coleta. Então, para minimizar o problema, o efeito chamado de slime coat, né, a gente utiliza esses reagentes chamados dispersantes. Aí nada mais é do que a gente tem, né, um efeito de agregação, né, partículas finas sendo agregadas, né, na superfície de partículas mais grosseiras. Então, os dispersantes, eles vão fazer com que diminua esse processo de agregação entre as partículas, tá? Então, os reagentes utilizados com essa função, né, de dispersante, exemplos, nós temos aqui o metafosfato de sódio, o silicato de sódio e o CMC, que é o carboximetilcelulose. Todos esses três reagentes também são utilizados, né, como dispersantes na polpa. A nossa última classe, né, de reagentes utilizados no sistema de reagentes de flotação é a classe dos espumantes. Os espumantes, eles não fazem parte, tá, dos reagentes moduladores da coleta. É uma classe de reagentes à parte, tá? Então, nós temos três classes de reagentes utilizados na flotação, né? A classe do coletor, que é o principal reagente, a classe dos moduladores da coleta e a classe dos espumantes. Tá? Então, vamos verificar essa classe agora. Então, a principal função, né, dos espumantes é criar uma espuma estável na superfície do equipamento de flotação para que o agregado bolha-partícula não se rompa e, com isso, né, a partícula hidrofóbica seja descarregada do tanque de flotação por overflow, ou seja, por cima do tanque. Tá? Se essa bolha for instável quando chegar na superfície do tanque de flotação e ela se romper, ou seja, ela estourar, o que vai acontecer com a partícula hidrofóbica que foi separada no processo de flotação? Ela vai retornar para dentro do tanque e não vai ser separada, tá? Então, para minimizar esse problema, né, de rompimento das bolhas, a gente adiciona um reagente chamado de espumante, que vai estabilizar, né, essas bolhas de ar, fazendo com que elas não se rompam na superfície do equipamento. Em relação às moléculas, né, aos reagentes utilizados como espumante, eles também são reagentes orgânicos, como os coletores, tá? E as suas moléculas também são heteropolares, como as dos coletores, né? A principal diferença entre a molécula do espumante e do coletor, né, é sua ação seu poder de hidrofobização, que nos espumantes, esses reagentes possuem um poder muito menor do que dos coletores, tá? E esse poder de hidrofobização ele é dado pela parte polar da molécula heteropolar, certo? Então, quando a gente seleciona, né, um coletor, esse coletor, a gente tem que pensar mais no poder de hidrofobização desse reagente e que ele não faça espuma, porque acaba sendo um complicador no processo de flotação, né, se o coletor também espumar. Tá? A gente acaba perdendo o controle da espuma, nesse caso, né, porque a função do coletor não é de espumante, e sim de hidrofobizar a partícula hidrofílica, tá? Então, para tornar a espuma estável, a gente utiliza
outros reagentes orgânicos, também heteropolares, né, com essa função específica, né, de tornar a espuma estável. Esses espumantes podem ser produtos naturais ou sintéticos, né? Exemplos de produtos naturais nós temos aí, que são utilizados como espumantes, o óleo de pinho, o óleo de eucalipto e o ácido oleico. Como sintético, exemplos de espumante sintético, né, nós temos aqui o metil-isobutilcarbinol, que é o MIBIC, tá? E os éteres poliglicólicos, que também são utilizados com a função de espumante. Vamos ver agora alguns requisitos para selecionar um bom espumante, um reagente com a função de um bom espumante. Então, primeiro não se dissolver na superfície da partícula mineral, ou seja, o reagente utilizado como espumante, ele não pode ter a função de um coletor, senão ele vai competir com o coletor, tá? Então, ele não deve se adsorver na superfície da partícula mineral. Segundo, proporcionar bolhas suficientemente estáveis, né? Essa é a principal função do espumante, né? Fazer com que o agregado bolha, partícula, não se rompa, não estoure, né? Facilitando a separação das partículas hidrofóbicas por overflow, do tanque de flotação. Produzir espumas que permitam a drenagem da água retida entre as bolhas. Tá? Então, essas espumas, né, tem que permitir essa drenagem, porque essa água, ela pode, né, interferir na atração das partículas, a partícula hidrofóbica com a bolha de ar, né, pode arrastar essas partículas, então é bom que haja uma drenagem. Ainda, a espuma produzida deve sofrer colapso na descarga do flotado, ou seja, a espuma ela é interessante para a gente, né, enquanto ela está dentro do tanque de flotação, para cumprir essa função, né, de não deixar o agregado bolha, partícula, estourar, né, se romper. Entretanto, depois que a espuma ela é descarregada por overflow para fora do tanque, com a partícula hidrofóbica, essa espuma já não é mais interessante. Então, ela tem que ser desfeita, ela tem que ser facilmente desfeita depois de separado o flotado. Tá? Ou seja, ela deve sofrer um colapso na descarga do flotado, para ser desfeita. Ainda, o espumante deve ser ativo em pequenas concentrações, ou seja, a gente tem uma economia, né, de utilização desse tipo de reagente. Então, quanto mais ativo ele for em pequenas quantidades, melhor para o processo de flotação em relação aos custos, né? Usar menos reagente para fazer aquela função. E ainda atender ao requisito da disponibilidade, ou seja, eu tenho que ter esse tipo de reagente, né, disponível no mercado, em qualidade e quantidade para que eu possa utilizar na minha usina. Não ficar refém, né, de, por algum motivo, né, ficar indisponível no mercado esse tipo de reagente, e aí eu vou ter um problema durante o meu processo de flotação com a falta desse reagente. E, por último, ter um baixo custo. Esse é um critério financeiro. Quanto menor for o valor, né, desse reagente, melhor para o processo de flotação em termos de viabilidade econômica para o processo. Tá? Então, na hora de selecionar o espumante, né, a gente deve levar em consideração todas essas características, né, que ele deve possuir para o processo. E com isso,
a gente encerra, né, essa parte de sistemas de reagentes utilizados no processo de flotação. Como eu falei para vocês, né, na flotação nós utilizamos basicamente, né, três tipos de reagentes. O primeiro é o coletor, que é o principal reagente utilizado no processo de flotação. É ele que tem a função de mudar o comportamento hidrofílico para hidrofóbico das espécies minerais, com isso fazendo com que haja diferença de molhabilidade e a separação das espécies aconteça por flotação. Tá? O segundo grupo, né, de reagentes é o grupo de moduladores da coleta. Esses reagentes eles vão promover uma melhor seletividade e recuperação do processo de flotação. Por algumas vezes, né, dependendo do tipo de coletor e da composição mineralógica do minério, né, o coletor utilizado, ele pode, né, agir, né, de maneira não seletiva nas partículas minerais de diferentes espécies, ou seja, mudando o comportamento hidrofílico para hidrofóbico de maneira generalizada. E isso não é bom para o processo de flotação. Então, para melhorar a seletividade, a gente vai usar alguns reagentes do grupo de moduladores da coleta, que possuem diferentes funções. Entre eles, nós temos os reagentes que vão inibir ou favorecer a ação do coletor, né, que são os ativadores e os depressores. Os reagentes que vão ajustar o pH, são chamados de reguladores. E os reagentes que vão dispersar as partículas na polpa, que são chamados dispersantes. Então, todos esses tipos de reagentes, eles são utilizados para promover uma melhor seletividade no processo de coleta, né, de transformação do comportamento hidrofílico para hidrofóbico da partícula mineral que eu desejo flotar. E o terceiro grupo de reagentes é o grupo dos espumantes. A função desse grupo de reagentes é criar uma espuma estável durante o processo de flotação, para que o agregado bolha-partículas não se rompa, e com isso eu consiga separar a partícula hidrofóbica na superfície do tanque de flotação por descarregamento, né, por overflow, fazendo com que haja separação da partícula hidrofóbica no flotado. Certo? Então, esses são os três grupos de reagentes utilizados no sistema de reagentes de flotação. Tudo bem? Vamos fazer agora um exercício, tá? Esse exercício, ele está na apostila que eu postei na turma virtual do cigarro. Então, vamos fazer uma leitura dele. O minério é composto de 4 minerais: calcita, barita, fluorita e galena. Os reagentes utilizados no processo são apresentados no quadro abaixo. Então, eu tenho aqui 6 reagentes utilizados que são utilizados no processo de flotação. Né? Então, tem o reagente A, reagente B, C, D, E, F. Então, vamos ler cada um desses reagentes. Reagente A, amilxantato de potássio, é utilizado para dissolver na interface galena-solução, tornando-a hidrofóbica. Reagente B, cresol, utilizado para proporcionar adequadas condições de espumamento na flotação de galena. Reagente C, soda cáustica, para correção do pH. Estudos de bancada mostraram que a flotação de galena deve ser executada em pH 10. Reagente D, cetil sulfato de sódio, é utilizado para dissolver na interface barita-solução,
tornando-a hidrofóbica. Reagente E, amido de milho gelatinizado, utilizado para adsorver na interface calcita-solução, tornando-a ainda mais hidrofílica, impedindo a adsorção de oleato de sódio. E reagente F, ácido oleico saponificado, utilizado para adsorver na interface fluorita-solução, tornando-a hidrofóbica. Complete a tabela abaixo, dando a função de cada reagente no processo. Então, o que é para fazer nesse exercício, né? É pegar cada um desses reagentes aqui, do A ao F, e dizer qual é a função, ou seja, dizer se ele é coletor, ativador, depressor, dispersante, regulador e etc. Certo? Entendeu, pessoal? Então, vamos fazer o reagente A, amilxantato de potássio. Qual a função desse reagente nesse processo de flotação? Coleta? Por quê? Por que é coletor? Porque se ele está tornando hidrofóbica, então ele tá no. Ele é hidrofílico, aí vai se tornar hidrofóbico. E qual é a conclusão que eu chego? Ele é Ele é o coletor. ele é o coletor. Qual a função do coletor? Tornar a superfície da partícula hidrofílica em hidrofóbica. Hidrofóbica. Tá? Então, o amilxantato de potássio, ele é o coletor. Coletor de quem? De que mineral? Vejam que a composição desse minério, né, é constituída de 4 minerais: calcita, barita, fluorita e galena. Qual é o mineral que ele vai tornar hidrofóbico? A galena. A galena, né? Está escrito aí no exercício, tá? Então, ele vai adsorver na interface galena a solução, tornando a interface, né, hidrofóbica, tornando a partícula, né, da espécie mineral galena hidrofóbica. Então, reagente A, milxantato de potássio, é um coletor. Reagente B, o cresol, é utilizado para proporcionar adequadas condições de espumamento na flotação da galena. Qual é o tipo de reagente? Os espumantes. Espumante. Muito bem. Então, o cresol, nessa flotação, é utilizado como espumante. Reagente C, soda cáustica. Qual tipo de reagente ela é? Qual tipo de reagente ela é, pessoal? Soda cáustica? Eu esqueci o nome agora, mas não é a coleta nem o espumante. Regulador. Regulador, né? Que é usado para correção do pH. Correção do pH é chamado de regulador. Tá? Então, a soda cáustica é um reagente alcalino, né? Que é utilizado para aumentar o pH. Aqui, ó, a flotação vai ser executada em pH 10. pH 10 é pH alcalino. Reagente D, cetilestearil sulfato de sódio, é utilizado para dissolver na interface barita-solução, tornando-a hidrofóbica. Qual a função do cetilestearil sulfato de sódio? Vai ser um coletor também. Coletor também, só que agora é coletor de que espécie mineral, desse minério?
A A barita. barita. Da barita, né? O amilxantato de potássio é o coletor da galena e o cetil estearil sulfato de sódio é o coletor da barita, tá? O reagente E, amido de milho gelatinizado, é utilizado para dissolver na interface calcita-solução, tornando-a ainda mais hidrofílica e impedindo a dissolução de oleato de sódio. Depressor. Por que depressor? Porque ele está impedindo a dissorção da calcita. Tá impedindo a dissorção, né? E também está tornando ainda mais hidrofílica a superfície da calcita, certo? Então, está deprimindo, né, a ação do coletor nessa espécie mineral, na calcita. E o último, o ácido oleico saponificado. Qual a função dele? Coletor também. Coletor também. Coletor de quem? Da fluorita. Coletor da fluorita, certo? Muito bem, gente. Entendido aqui essa parte da função dos reagentes no processo de flotação? Sim, professor. Tá, então vamos ficar por aqui. Eu vou parar a gravação, tá? Professor,